Existe um tipo de pessoa que quase nunca aparece como problema, porque na vida de todos, ela costuma aparecer como solução. É aquela pessoa que a família procura quando algo desanda, que os amigos chamam quando não sabem o que fazer, que escuta, organiza, aconselha, acalma e ainda encontra forças para dizer que vai ficar tudo bem. Quando alguém está perdido, ela vira direção. Quando alguém desaba, ela vira chão. Aos poucos, sem perceber, essa pessoa deixa de ser apenas alguém confiável e passa a ser vista como um pilar invisível, uma estrutura silenciosa onde todos se apoiam, mas quase ninguém pergunta se também está rachando por dentro. Existe uma romantização perigosa em torno das pessoas fortes. Admiramos quem aguenta, quem não reclama, quem resolve, quem segura a família, quem acolhe os amigos e quem parece ter maturidade para lidar com tudo. Olhamos para essa pessoa como se ela tivesse uma resistência emocional acima da média, como se algumas pessoas tivessem nascido com uma capacidade natural de suportar pesos que os outros não conseguem carregar. Mas muitas vezes, aquilo que chamamos de força não nasceu de tranquilidade. Nasceu da necessidade. Nasceu da falta de opção. Nasceu de uma história em que aquela pessoa precisou aprender cedo demais que se caísse, talvez ninguém viesse segurá-la. Muitas pessoas fortes não se tornaram fortes porque quiseram. Tornaram-se fortes porque precisaram. Em algum momento, talvez ainda muito jovens, perceberam que não havia espaço para fragilidade. Talvez em uma família onde os problemas eram grandes demais, onde os adultos estavam ausentes, onde alguém precisava ser responsável antes da hora, onde reclamar parecia egoísmo e pedir ajuda era visto como fraqueza. Aos poucos, essa pessoa aprendeu a observar o ambiente, antecipar crises, cuidar do humor dos outros, evitar conflitos e resolver aquilo que ninguém queria enfrentar. Quando alguém aprende que sua segurança depende de ser útil, pode passar a vida confundindo amor com função. No começo, ser visto como forte parece reconhecimento. As pessoas elogiam sua maturidade, sua cabeça boa, sua capacidade de manter a calma e sua habilidade de encontrar saída onde todo mundo só enxerga confusão. Dizem que você é diferente, que aguenta, que sabe lidar, que sempre dá um jeito. Talvez por um tempo, isso alimente o senso de identidade. O problema é que quando sua força se transforma na única coisa que esperam de você, sua humanidade começa a desaparecer. Você deixa de ser alguém que também sente, duvida, cansa e precisa, e passa a ser tratado como um lugar onde os outros despejam aquilo que não conseguem carregar. Esse é o peso mais silencioso de ser forte o tempo todo. As pessoas começam a esquecer que você também é uma pessoa. Elas contam seus problemas, mas raramente perguntam como você dormiu. Elas trazem suas angústias, mas não percebem as suas. Elas esperam sua opinião, sua solução, seu equilíbrio, sua paciência e sua escuta. Mas muitas vezes não sabem o que fazer quando você não está bem. Talvez seja por isso que tantas pessoas fortes escondem o próprio sofrimento. Elas aprenderam que quando desabam, o mundo ao redor não sabe reagir. Alguns se assustam, outros minimizam, outros cobram, outros se afastam. Então, para não incomodar ou não decepcionar, elas continuam funcionando. Em muitas famílias, existe uma pessoa que se torna o centro de resolução de tudo. Pode ser o filho mais velho, a filha mais responsável, o irmão que amadureceu cedo, a mãe que nunca pode adoecer, o pai que não pode demonstrar medo, ou o parente que todos procuram quando há conflito, dinheiro, doença, decisão ou desespero. Essa pessoa é chamada porque sabe resolver, porque tem bom senso, porque não perde a cabeça. Mas com o tempo, o que era confiança vira dependência, e o que era ajuda vira obrigação. Ser pilar pode parecer bonito por fora, mas por dentro é exaustivo, porque o pilar não escolhe quando quer sustentar.
E assim nasce a solidão de ser indispensável para todos, mas não se sentir verdadeiramente cuidado por ninguém. Essa solidão também aparece nas amizades. Existem pessoas que são sempre chamadas para aconselhar, escutar crises, decisões difíceis, dúvidas, medos e conflitos. São confidentes de muitos. Presença segura em momentos de caos. Mas quando elas mesmas precisam falar, percebem que o outro nem sempre sabe escutar com a mesma profundidade. A conversa se torna rápida, distraída, superficial. Às vezes recebem frases prontas ou uma mudança de assunto. E então entendem algo doloroso. Muita gente ama ter uma pessoa forte por perto. Mas nem todo mundo sabe acolher uma pessoa forte quando ela deixa de estar forte. Isso nem sempre acontece porque todos ao redor são maus ou insensíveis. Muitas vezes acontece porque eles se acostumaram com uma versão sua que sempre dá conta. A imagem que construíram de você não inclui fragilidade. Para eles, você é aquele que entende, organiza, aconselha e suporta. Então, quando você demonstra cansaço, tristeza, confusão ou medo, algumas pessoas estranham. Algumas até dizem, mas você sempre foi tão forte. Como se força fosse uma promessa de resistência infinita. Como se quem aguentou muito até aqui estivesse obrigado a aguentar para sempre. Mas ninguém aguenta para sempre sem custo. Toda força constante cobra alguma coisa. Cobra do corpo, que manifesta aquilo que a boca não diz. Cobra da mente, que vive em estado de alerta. Cobra das emoções, que vão sendo engolidas e empurradas para depois. Cobra dos relacionamentos, porque quem cuida demais dos outros pode acabar sem energia para se abrir de verdade. Cobra da identidade, porque a pessoa começa a não saber mais quem é quando não está sendo útil. E talvez uma das perguntas mais profundas seja esta: quem você seria se não precisasse ser forte o tempo todo? A pessoa forte nem sempre é aquela que não sofre. Muitas vezes é aquela que aprendeu a sofrer em silêncio. Aprendeu a continuar mesmo cansada. Aprendeu a responder mensagens, mesmo sem energia. Aprendeu a parecer lúcida, mesmo confusa. Aprendeu a trabalhar, cuidar, orientar, sorrir e resolver, enquanto por dentro queria apenas um lugar seguro para não precisar explicar nada. Quando esse padrão se repete por anos, a força deixa de ser apenas uma qualidade e começa a se tornar uma prisão. Existe uma diferença profunda entre ser forte e ser impedido de ser frágil. Ser forte, de forma saudável, é atravessar dificuldades, reconhecer limites, pedir apoio quando necessário e continuar sem negar a própria humanidade. Mas ser impedido de ser frágil é viver como se qualquer demonstração de cansaço fosse uma falha. É sentir que, se você não der conta, tudo desmorona. É acreditar que descansar é abandonar os outros. É carregar a sensação de que sua existência só é aceita enquanto você funciona. Ajudar não é o mesmo que carregar. Ajudar alguém é oferecer presença, escuta e orientação dentro dos próprios limites. Carregar alguém é assumir uma responsabilidade que não pertence totalmente a você. Muitas pessoas fortes confundem essas duas coisas porque foram ensinadas a medir seu valor pela capacidade de resolver. Elas não apenas ajudam, elas absorvem. Não apenas escutam, elas tomam para si. E quando o outro não muda, não decide ou repete os mesmos erros, a pessoa forte se culpa como se tivesse falhado. Mas ninguém amadurece no lugar de ninguém. Quando você assume a responsabilidade emocional por todos, começa a se afastar de si. Suas vontades ficam para depois. Seu descanso fica para depois. Seus sonhos ficam para depois. Sua dor fica para depois. Tudo parece mais urgente do que você.
A crise do outro é urgente. A necessidade da família é urgente. O problema do amigo é urgente. E quando percebe, sua própria vida está sendo vivida nos intervalos das necessidades alheias. Você se torna eficiente para todos, mas ausente de si mesmo. Talvez isso assuste, porque ela se acostumou tanto a ser necessária que interpreta o próprio limite como falha moral. Mas limite não é falta de amor. Limite é uma forma de continuar amando sem se destruir. Dizer agora eu não consigo não significa abandonar alguém. Dizer não posso resolver isso por você não significa indiferença. Dizer preciso descansar não significa egoísmo. Dizer eu também não estou bem não significa fraqueza. Talvez uma das formas mais corajosas de força seja permitir que os outros conheçam sua humanidade. Porque a força que nunca se permite vulnerabilidade vira personagem. A pessoa forte precisa aprender algo difícil. Nem todo mundo que precisa de você tem direito ilimitado a você. Existem pessoas que só se aproximam quando tem problema, só chamam quando precisam de solução, e só valorizam sua presença quando ela serve para aliviar o peso delas. Se você não percebe isso, pode passar anos alimentando vínculos, onde sua função é cuidar, mas sua dor não tem lugar. Relações saudáveis não exigem que uma pessoa seja sempre abrigo e nunca seja acolhida. Isso não significa deixar de ser generoso, abandonar a família, virar as costas para os amigos ou se tornar indiferente à dor dos outros. Significa devolver cada responsabilidade ao seu verdadeiro dono. Você pode amar sem resolver tudo. Pode escutar sem absorver tudo. Pode orientar sem controlar o resultado. Pode estar presente sem estar disponível o tempo inteiro. Pode ser apoio sem ser chão permanente. Porque quando você se transforma no chão de todos, corre o risco de esquecer que também precisa de onde pisar. Talvez a pergunta mais importante para quem vive sendo forte seja: quem tem permissão para cuidar de você? Não quem te admira, não quem te procura, não quem depende de você. Mas quem percebe quando seu olhar mudou, quando sua energia baixou, quando seu silêncio pesa diferente. Quem pergunta sem pressa, quem escuta sem competir, quem não se assusta quando você diz que não está bem. Toda pessoa forte precisa de pelo menos um lugar onde não precise ser útil para ser amada. Você não precisa provar força se destruindo. Não precisa carregar tudo para merecer amor. Não precisa ser solução permanente para continuar sendo importante. Talvez você tenha sido forte por muito tempo porque precisou. Talvez tenha segurado situações que ninguém viu, resolvido crises, atravessado noites difíceis e continuado, mesmo quando queria parar. Isso merece reconhecimento. Mas também merece descanso. No fim, o peso de ser forte o tempo todo não vem apenas dos problemas que você resolve. Vem da falta de espaço para existir além da função de resolver. Vem de ser visto como apoio, mas não como alguém que também precisa de apoio. Vem de ser admirado pela resistência, mas não acolhido na exaustão. Vem de perceber que todos sabem onde encontrar você quando precisam, mas poucos chegam até você quando é você quem está perdido. Talvez seja a hora de mudar isso. Não com revolta, dureza ou culpa, mas com consciência. Talvez seja a hora de permitir que sua força tenha pausas, que sua presença tenha limites, que sua escuta tenha horário, que seu coração tenha abrigo, que sua vida não seja apenas um lugar onde os outros deixam seus pesos, mas também um espaço onde você possa descansar e ser cuidado. Porque ser forte não deveria significar estar sozinho. Ser forte não deveria significar nunca cair, nem esconder a própria dor para não preocupar ninguém. Talvez a força mais verdadeira não seja suportar tudo,
mas reconhecer que você também importa. Você pode continuar sendo forte, mas não precisa ser forte o tempo todo. E principalmente, não precisa ser forte sozinho.